Bom, pessoal, caminhando então para o nosso próximo vídeo, dando continuidade aí, agora nós vamos fazer uma revisão das aulas 8 e 9. Bom, o que aconteceu nas aulas 8 e 9? Nas aulas 8 e 9, na aula 8 especificamente, nós falamos sobre trigonometria na topografia. Então, né, como é que a trigonometria é utilizada na topografia? Então, eu citei alguns exemplos, né, pessoal? Não falei tudo, porque isso é muito amplo. Então, eu utilizei alguns exemplos práticos, né, do dia a dia, onde a trigonometria é aplicada na topografia. Mas tem muitos outros, né? E na aula 9 foi a questão das atividades, a correção das atividades, a lista de atividades e as atividades da apostila, onde eu fiz a correção dessas atividades aí. Então, basicamente, as aulas 8 e 9 nós falamos sobre trigonometria na topografia. Depois eu passei para vocês 3 questões lá da apostila para resolver. E na aula 9 foi a correção dessas atividades aí daquela lista maior, né? De 12 questões. Então vamos lá. Questão 6, né? Que ao longo dos outros slides eu vim fazendo perguntas dentro do assunto de cada aula. Como a trigonometria pode ser aplicada na topografia? Então, como é que ela pode ser aplicada? Aí eu coloquei aqui o primeiro exemplo, né? Então vamos lá, o primeiro exemplo número 1. Nós temos aqui um retângulo com uma borda azul, com uma estrutura azul. Essa estrutura azul aqui representa um lago. Então, esse retângulo, ele representa um terreno, ou um lote, um terreno, uma área que precisa ser medida. Então, eu preciso saber quantos metros tem nessa área aí. E aí, vamos chamar aqui este ponto aqui de A, este outro ponto aqui de B. Então, entre o ponto A e o ponto B, tem um lago. Então, eu preciso medir esse alinhamento aí, saber quantos metros tem de A até B. Só que para isso eu vou atravessar o lago, é complicado, né? Às vezes esse lago é muito grande, muito extenso. Então, nesse momento, a trigonometria ela ajuda, porque eu vou trabalhar aí com razões trigonométricas. Então, nessa outra extremidade, eu tenho aqui Azinho, Bzinho. Suponhamos que então essa seja uma área e eu preciso medir ela. Ou simplesmente eu precisava obter apenas a distância entre A e B. Vamos supor que isso aqui não fosse um terreno, né? Não fosse uma área fechada. Eu tinha que saber, por exemplo, sei lá, vamos supor que tem um poste aqui em A, um poste em B, eu preciso saber a distância entre esses dois pontos, mas tem um lago no meio. Como é que eu vou fazer? Eu acho que esse exemplo de 2 postes ou 2 pontos só é melhor do que uma área como um todo, né? Mas vamos lá. Suponhamos então que a gente tem um poste em A, outro poste em B. E eu preciso saber quantos metros de distância tem entre eles. Para não precisar atravessar esse lago ou não ter esse lago como impedimento, o que pode ser feito no caso aqui na topografia? Instalar o aparelho nesse ponto aqui e fazer uma visada num ângulo de 90 graus, né, em linha reta, e marcar um determinado ponto aqui. Aí escolhe uma distância, né, que seja possível trabalhar, mas que pegue aí num alinhamento de 90 graus, em linha reta, fazendo um ângulo aqui, ó, de 90 graus. Aí eu venho e marco esse ponto aqui, que eu chamei de Azinho. Aí eu pego o aparelho e levo esse aparelho cá para o ponto B. Instalo o aparelho aqui no ponto B e faço a mesma coisa. Considerando um ângulo de 90 graus aqui, eu faço uma visada na mesma distância que eu fiz aqui. Sei lá, vamos supor que eu fiz aqui de 10 metros. Aqui também eu vou fazer de 10 metros. Então, eu vou marcar esse ponto B aqui, Bzinho. Se eu utilizei um ângulo de 90 graus ali, fazendo um ângulo de 90 graus nos dois pontos, o que eu estou fazendo aqui na verdade? Olha, estou pegando esta linha aqui, ó, e levando ela para cá, ó.
Então é como se eu tivesse pegado essa linha, Azão, Bzão aqui, e trouxe ela para cá, ó. Eu transpus a linha para lá. Então, neste caso aí, podemos dizer que Azão, Bzão é igual a Azinho, Bzinho. Então, se eu achar aqui entre o Azinho e o Bzinho aqui, se eu achar aqui, por exemplo, sei lá, 50 metros, aqui também vai ser 50 metros. Então, aí poderia ser um prédio, poderia ser um lago, poderia ser uma pedreira, uma montanha, enfim. Não importa o obstáculo, né? O que importa é a regra, a técnica utilizada para poder fazer essa medição, esse levantamento. Então, vamos para o próximo exemplo de aplicação da trigonometria. Só apagar aqui. Aqui eu vou usar esse slide em branco para relembrar um outro exemplo que nós vimos. É a questão da semelhança dos triângulos. Onde nós vimos essa situação aqui, ó. Triângulo. Aí, com esse triângulo, vamos considerar aqui também, ó, um determinado obstáculo. Então, tem esse exemplo lá na apostila, né? Que também foi apresentado e explicado nessa aula aí. Então, eu preciso saber, mesma situação, eu preciso saber qual que é a distância entre A e B. Como que eu vou fazer? A mesma coisa. Neste caso aqui, como se trata de um triângulo, eu não vou poder transpor essa linha para cima igual eu fiz no outro exemplo. Eu vou poder transpor ela, mas utilizando a semelhança dos triângulos. Ok, pessoal? Então, o que a gente faz? Olha só. Vou colocar o aparelho no ponto A e vou visar um ponto C. Ou se não, para ficar mais fácil o entendimento, vamos chamar isso aqui de ponto C. Vou colocar o aparelho aqui no ponto C. Como é que eu faço para poder determinar esse ponto C? Esse ponto C, ele tem que ser um local, tem que ser um ponto em que eu colocar o aparelho eu consigo ver perfeitamente o ponto B e também o ponto A. Então, na verdade, eu preciso começar aí do ponto C. Que eu vou instalar o aparelho lá e de lá eu tenho que enxergar os dois pontos perfeitamente. Se eu estou enxergando os dois pontos perfeitamente, eu vou medir a distância que tem de A a C, vamos supor que seja aqui de 10 metros, de A até C, e de C até B. Vamos supor que seja 10 metros também. Aí, beleza. Uma vez que eu tenho, então, o ponto C e dele eu consigo enxergar o A e o B, eu já consegui achar aí as medidas dos dois lados. Aí, o que eu faço agora? Eu vou adotar aqui uma seguinte situação. Ó, metade do triângulo, vou marcar aqui a metade do triângulo, vamos supor que seja aqui, ó, aqui e aqui. Na metade desse triângulo, então eu tenho aqui, né, 5 metros aqui e 5 metros aqui. Aí eu traço uma linha aqui, ó. Se eu tenho a metade desse triângulo, se eu conseguir achar aqui a metade dele, ó, porque já que eu não tenho nenhum impedimento, eu posso fazer a medição aqui, ó. Vamos supor que aqui seja 5 metros. 5 metros de largura. Então eu consegui achar, ó, 5 aqui, 5 metros aqui e 5 metros aqui, o triângulo. 10 metros é o todo, né? 5 metros é cada parte dele aí. Então, neste caso, o que acontece aí? Na verdade, pessoal, vai ficar muito... Vamos colocar aqui... Vou colocar aqui 8 metros e aqui 8 metros também. Vamos colocar o total aqui de 16 metros. Vai ficar diferente ali. Deixa aqui embaixo 5 metros, a base dele. Então, eu tenho 16 metros, 16 e 8 metros. Então, nesse caso, eu consigo achar os valores, desse triângulo menor. Se esse triângulo ele é a metade do outro, então eu consigo também determinar o valor do alinhamento AB. Se aqui em cima é 5 metros, aqui embaixo é o dobro, 10 metros. Se eu estou trabalhando com a metade, então eu consigo fazer isso. Ok, pessoal? Então esse foi mais um dos exemplos que nós vimos, né? Que nós vimos
na aula. Opa! Ô pessoal, perdi aqui, só um minuto. Saiu do arquivo, né, da aula. Voltando aqui. Só um minutinho, pessoal. Vamos voltar lá. Aula 8 e 9, né? Então, beleza. O nosso terceiro exemplo foi aquele exemplo que eu pedi para vocês fazerem o cálculo das cordas, que é a abertura, vamos fazer aqui, ó, do triângulo, né? Pedi que tem uma atividade para vocês fazerem. Então, aqui, vamos supor, a gente tem aqui linha 2, linha 1, aqui embaixo, ó, vamos chamar de ponto 0, ponto 1, ponto 2. Então eu tenho um ponto 0 e tenho duas linhas partindo aí em direções diferentes. Aí eu preciso saber qual que é o ângulo de abertura entre essas duas linhas. Neste caso, por exemplo aqui, ó, vamos supor que eu tenho aqui uma determinada distância. Vamos chamar aqui de A e B. Eu tenho aí uma determinada distância. Neste caso aqui é o Dzinho, que a gente chama de corda. Então eu preciso saber qual que é o ângulo de abertura aqui, ó. Descobrir qual é esse ângulo aqui. Então, para isso, nós utilizamos duas formas, mas eu vou, o que eu vou cobrar de vocês aí vai ser uma só, que é a que a gente aplicou na atividade. A mesma forma que a gente aplicou na atividade. Qual que é essa fórmula? Para descobrir esse ângulo aqui, nós utilizamos essa fórmula, ó. O ângulo alfa é igual a 2 vezes o arco do seno, Dzinho dividido por 2L. Então essa foi a fórmula que nós utilizamos na atividade. Então neste caso aí, ó, se a gente colocar aí valores, né, superficiais aí pra gente, só para exemplificar, vamos supor que essa linha aqui, ó, eu tenho 30, aqui também 30 e aqui 10. Porque é possível medir esses valores, né? Se eu tiver com o aparelho aí, eu consigo medir esses valores. Aí eu quero descobrir qual é o ângulo. Então, neste caso, vai ser o ângulo é igual a 2 vezes o arco do seno, 2 vezes o arco do seno, o Dzinho é 10, 2 vezes L. Então, neste caso, como os lados têm o mesmo valor, 2 vezes 30, porque são dois lados de 30, né? Então, é dessa forma que fica aí a questão. Nós fizemos as atividades, quem tiver dúvida ainda volta lá, né? Na aula que eu passei esses exercícios aí, para vocês revisarem esse conteúdo. Ok, pessoal? Então, isso aí é o uso, a aplicação da trigonometria na topografia. Nós vimos aí 3 exemplos básicos e tem questão para ser resolvida, que foi resolvida, né? Você pode voltar lá para poder rever, beleza? Então, com isso, nós concluímos mais esse vídeo e nós vamos para o próximo agora, que é a nossa última aula.